Olá, meus amigos, muito bom dia, minhas amigas. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal do NEP Honório Abreu. Segunda-feira iniciamos a nossa semana refletindo em torno de um livro dos Espíritos, ainda no seu capítulo de número 4, Princípio Vital. Agora, nos últimos trechos sobre a vida e a morte. Kardec, continuando a comentar o questionamento de número 70, dirá, fechando conceitos. Num aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno, o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Agora, meus amigos, é hora de apurar os nossos ouvidos, principalmente, minhas amigas, os espirituais, para refletirmos em torno das lições que nos foram apresentadas pelo codificador. Palavras do codificador Allan Kardec que fecham o item a vida e a morte, o princípio vital ele é comparado ao funcionamento de um aparelho elétrico, onde o fluido vital seria a eletricidade que dá vida ao sistema. A atividade e a cessação desse fluido vital determinam vida e morte nos seres orgânicos. Assim como a eletricidade põe em funcionamento um aparelho, o fluido vital energiza um corpo, promovendo os fenômenos da vida. Quando esgotado ou cessado, a vida também cessa e o corpo retorna ao estado de inércia. Além disso, o texto mostra-nos de maneira brilhante que a quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os organismos, variando entre as espécies e os indivíduos. Esse fluido pode ser transmitido de um ser para outro, possibilitando em alguns casos uma extensão para quem o recebe. Em essência, cada ser orgânico pode estar mais ou menos saturado desse princípio e a vida torna-se mais ou menos intensa conforme a quantidade e qualidade do fluido vital disponível. Compreender a vida como um fenômeno movido pelo princípio vital ajuda-nos a apreciar a complexidade e a interdependência dos seres. A noção de que podemos transmitir essa energia remete à fraternidade, remete ao auxílio mútuo, especialmente em práticas como o nosso passe, como o magnetismo, onde uma pessoa doa uma parte da sua energia para beneficiar a outra, auxiliado ou não pelos benfeitores amigos. Dessa forma, o princípio vital não é apenas uma força, mas uma ponte entre os seres, fortalecendo o elo espiritual e a união entre todos nós. Fez sentido para vocês, meus amigos? Então, você já sabe. Por favor, caso ainda não seja inscrito aqui no canal do NEP Honório Abreu, deixe aqui a sua inscrição, apoie o nosso trabalho, acione o sininho das notificações, acompanhe os nossos estudos que são diários, curta, compartilhe, comente. Nossa família está crescendo, mas para que fique cada vez maior, é preciso que outros corações sejam convidados. De nossa parte, continuamos a desejar um dia abençoado e maravilhoso. E eu, Uriel Augusto, como sempre, tenho apenas mais uma coisa a dizer. Até o nosso próximo encontro.